Quando o rico empreiteiro Ethan Hale propôs um casamento de conveniência à quieta bibliotecária Maya Brooks, ele pensou saber exatamente o que estava obtendo uma mulher simples, comum, que nunca complicaria sua vida cuidadosamente controlada. Mas, na recepção do casamento, um momento de calor insuportável despedaçaria todas as suposições que ele já havia feito sobre sua nova esposa. Quando o lenço de cabeça de Maya caiu, revelando a beleza deslumbrante que ela escondia há 3 anos, Ethan percebeu que não havia se casado com uma estranha. Ele havia se casado com uma mulher com segredos que poderiam destruir os dois. Os sussurros horrorizados de sua mãe de "não é adequada" logo se transformariam em algo muito mais perigoso, enquanto o trauma passado de Maya ameaçava despedaçar um amor que nunca deveria existir. O que acontece quando um casamento construído sobre mentiras se torna a coisa mais honesta na vida de ambos? A chocante verdade sobre por que Maya esconde seu rosto vai tirar seu fôlego. Se você está assistindo a essa incrível história de amor se desenrolar, clique em inscrever-se e me diga de qual cidade você está assistindo. Adoro me conectar com espectadores do mundo todo. O sol do final da tarde entrava pelas altas janelas da biblioteca pública Riverside. Maya Brooks colocou o último livro na prateleira e deu um passo para trás. Seus ombros doíam de tanto alcançar coisas o dia todo. Ela puxou o cardigã mais firme em volta de si e conferiu o relógio. Quase hora de fechar. A campainha da porta dianteira tocou. Maya olhou para cima e viu um homem alto caminhando em sua direção. Ela o reconheceu imediatamente. Ethan Hale. Todos na cidade o conheciam. Ele era dono da maior construtora em 3 condados. Sua família tinha dinheiro há gerações. Maya nunca havia falado com ele antes. Ela se perguntou o que ele queria com livros. "Com licença", disse Ethan. Sua voz era baixa e firme. "Você é Maya Brooks?" "Sim." Maya ajustou os óculos e alisou seu lenço de cabeça. "Posso ajudá-lo a encontrar algo?" Ethan olhou ao redor da biblioteca vazia. Então olhou de volta para ela. Seus olhos azuis eram sérios. "Na verdade, vim falar com você. Sobre algo importante." O estômago de Maya apertou. Ela tinha feito algo errado? Não conseguia pensar no que. "Está bem", ela disse lentamente. Ethan limpou a garganta. "Sei que isso pode soar estranho, mas tenho uma proposta para você." Maya esperou. Seu coração bateu mais rápido. "Estou procurando uma esposa", Ethan continuou. "Alguém estável. Alguém em quem eu possa confiar. Alguém que queira uma vida tranquila, pacífica." Maya encarou-o. "Desculpe. O quê?" "Um casamento", disse Ethan. "Mas não do tipo comum, mas como uma parceria. 2 pessoas que se respeitam, que querem as mesmas coisas." Maya sentiu tontura. "Você está me pedindo em casamento?" "Sim." A palavra pairou no ar entre eles. Maya agarrou a borda da estante. "Mas nós nem nos conhecemos", ela sussurrou. "Eu sei o suficiente", disse Ethan. "Você é estável, descomplicada. Você se mantém reservada. Não causa drama nem pede coisas que não pode ter." Cada palavra parecia uma pequena bofetada. Estável, descomplicada. Maya sabia o que ele queria dizer. Ela era simples, segura, entediante. "Por que você iria querer se casar com alguém que você acha tão comum?" ela perguntou. O rosto de Ethan suavizou um pouco. "Não quero comum, quero real. Já tive o suficiente de mulheres que me querem pelo meu dinheiro ou pelo meu nome. Quero alguém genuíno." Maya olhou para suas mãos. Seu dedo do anel de casamento estava vazio. Estava vazio há anos. "Preciso de tempo para pensar", ela disse. "Claro, tome todo o tempo que precisar." Ethan se virou para ir. Então parou. "Maya, não estou procurando romance. Só quero uma parceira, alguém para voltar para casa, alguém que não tentará me mudar ou me consertar." Depois que ele saiu, Maya sentou-se pesadamente na cadeira mais próxima. Suas mãos tremiam quando ela trancou a biblioteca 20 minutos depois. Em casa, em seu pequeno apartamento, Maya encarou seu reflexo no espelho do banheiro. Seu irmão Jonas lhe dissera 100 vezes que ela era linda. Mas Maya não conseguia mais ver isso. Tudo o que ela via era a mulher que seu ex-namorado David havia chamado de feia. Simples. Que não valia um segundo olhar. Por isso ela enrolava o cabelo todos os dias. Por isso usava roupas largas e óculos grossos. Por isso se tornava invisível.
Talvez invisível fosse exatamente o que Ethan Hale queria. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Jonas. Quer jantar? Fiz muita massa. Maya sorriu pela primeira vez no dia todo. Ela pegou suas chaves. Jonas morava a 10 minutos de distância, em uma casa que sua avó lhe deixara. Quando Maya entrou, o cheiro de alho e manjericão a envolveu como um abraço. Você parece estressada, disse Jonas, mexendo uma panela de molho. Dia ruim? Maya sentou-se à mesa da cozinha dele. Alguém me pediu em casamento hoje. Jonas deixou cair a colher. O quê? Quem? Ethan Hale. O empreiteiro? Maya, isso é ótimo. Ele é um cara legal. Quieto, mas legal. Não é o que você pensa. Maya explicou tudo. A proposta. O casamento de conveniência. As razões de Ethan. Jonas ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele sentou-se em frente a ela. O que você quer fazer? Ele perguntou. Não sei. Parece loucura. Parece? Você está sozinha há 3 anos, Maya. Desde David. A voz de Jonas ficou dura quando disse o nome. Talvez esta seja sua chance de recomeçar. Com alguém que acha que sou simples e entediante. Com alguém que não vai machucá-la, disse Jonas gentilmente. Alguém que cuidará de você, que lhe dará segurança. Maya olhou para suas mãos. Segurança soava bem. Assim como não estar sozinha. Ele disse que não quer romance. Talvez seja melhor. Romance pode partir seu coração. Parceria dura. Naquela noite, Maya deitou-se na cama encarando o teto. Ela pensou em seu apartamento vazio, suas noites quietas, seus intervalos de almoço passados sozinha na biblioteca. Ela pensou nos sérios olhos azuis de Ethan, sua voz calma, o jeito como ele dissera que queria alguém genuíno. Às 11h30, ela pegou o celular e digitou uma mensagem. Podemos nos encontrar amanhã de manhã para conversar? Gostaria de discutir sua proposta. Ela apertou enviar antes que pudesse mudar de ideia. Na manhã seguinte, Maya sentou-se em frente a Ethan no café da Sue. O horário movimentado do café da manhã havia passado. Apenas algumas pessoas permaneciam tomando café e lendo jornais. Maya havia escolhido suas roupas com cuidado. Um suéter cinza que cobria tudo, seu cabelo enrolado firmemente, seus óculos mais grossos. Pensei no que você disse, Maya começou. Sua voz estava mais firme do que ela se sentia. Ethan esperou. Ele pedira café, mas não o tocara. Se fizéssemos isso, Maya continuou, eu precisaria de algumas coisas. Que tipo de coisas? Respeito. Privacidade, quando eu precisar. Nenhuma pressão para ser algo que não sou. Claro. E quero saber que você não vai mudar de ideia. Decidir que quer alguém diferente. Algo brilhou nos olhos de Ethan. Não vou mudar de ideia. Sei o que quero. Maya respirou ofegante. Então sim, eu me casarei com você. Os ombros de Ethan relaxaram. Obrigado, Maya. Acho que podemos ser bons um para o outro. Eles conversaram sobre detalhes. Uma pequena cerimônia no fórum. Jantar depois apenas com a família e alguns amigos próximos. Maya se mudaria para a casa de Ethan. Continuaria trabalhando na biblioteca se quisesse. Mais uma coisa, Maya disse quando se levantaram para sair. Não quero que as pessoas pensem que isso é caridade ou pena. Não é, disse Ethan firmemente. Isso são 2 adultos fazendo uma escolha inteligente. Ele estendeu a mão. Maya olhou para ela por um longo momento. Então apertou. Sua pele era quente e áspera do trabalho, sólida. Vou buscá-la na sexta de manhã, disse Ethan. Para a cerimônia. Maya acenou com a cabeça. 3 dias para se preparar para a maior decisão de sua vida. Naquela noite, Jonas foi até lá para ajudá-la a fazer as malas. Maya não tinha muito. Algumas roupas, livros, algumas fotos. Tem certeza disso? Jonas perguntou, dobrando seus suéteres em uma caixa. Não, mas vou fazer assim mesmo. Jonas a encontrou no banheiro, encarando seu reflexo novamente. Maya, posso te perguntar uma coisa? Ela encontrou os olhos dele no espelho. O quê? Quando você vai se permitir ser bonita de novo? A garganta de Maya apertou. Eu sou o que sou, Jonas. Não. Você é o que David a convenceu a ser. Isso é diferente. Maya se virou. Isso não é sobre David, não é? Você está se escondendo há 3 anos. Talvez seja hora de parar. Mas Maya não estava pronta. Os lenços e roupas largas pareciam seguros, como uma armadura. A manhã de sexta-feira chegou rápido demais.
e não rápido o suficiente. Maya ficou em frente ao seu armário de calcinha e sutiã, paralisada. O que alguém veste para se casar com um estranho? Ela finalmente escolheu um vestido azul marinho simples. Nada chique. Nada que faria Ethan pensar que ela estava se esforçando demais. Às 10 horas, Ethan bateu em sua porta. Ele usava um terno escuro e segurava um pequeno buquê de rosas brancas. "Você está bonita", ele disse. Sua voz era gentil, mas não romântica, como falar com uma amiga. "Obrigada." Maya pegou as flores. Elas cheiravam como o jardim de sua avó. O fórum estava movimentado. Pessoas passavam apressadas com pastas e rostos sérios. Maya sentiu-se pequena caminhando ao lado de Ethan. Ele era alto e confiante. Ela era invisível em sua simplicidade cuidadosa. A cerimônia levou 15 minutos. As mãos de Maya tremiam enquanto ela assinava os papéis. A assinatura de Ethan era ousada e segura. "Você pode beijar a noiva", disse o juiz. Ethan olhou para Maya. Ela podia vê-lo decidindo. Então ele se inclinou e beijou sua bochecha. Suave e breve. Como beijar uma irmã. Maya também não sentiu nada romântico. Apenas alívio por ter acabado. Fora do fórum, Jonas a abraçou forte. "Orgulhoso de você, mana", ele sussurrou. Ethan apertou a mão de Jonas. "Vou cuidar bem dela." "É melhor que cuide", disse Jonas. Não de forma má, mas séria. Eles dirigiram até o Riverside Grill para o almoço. Maya sentou-se ao lado de Ethan em sua caminhonete, a certidão de casamento em sua bolsa. Sonja Hale. Ela era a Sonja Hale agora. O restaurante era quente e lotado. Ethan havia reservado uma mesa de canto para 6 pessoas. Sua mãe, Deborah, já estava lá, conversando com uma mulher que Maya não reconheceu. "Maya. Esta é minha mãe, Deborah. Mãe, minha esposa, Maya." Deborah Hale era elegante da maneira que vem do dinheiro e boa criação. Ela apertou a mão de Maya educadamente. "Parabéns, querida. Que vestido lindo." Maya podia ouvir as perguntas sobre a educação. Por que tão rápido? Por que ela? Mas Deborah era muito bem educada para perguntar. Lila chegou alguns minutos depois. A colega de trabalho e única amiga real de Maya a abraçou. "Não acredito que você não me contou", Lila disse. "Quando Ethan ligou para me convidar, pensei que ele estava brincando." "Aconteceu rápido", disse Maya. Miles Carter, o melhor amigo de Ethan, completou o grupo. Ele era barulhento e amigável, o oposto da calma quieta de Ethan. "Já estava na hora de você se estabelecer", Miles disse a Ethan, dando-lhe uma palmada nas costas. Embora eu nunca tivesse adivinhado que Maya era seu tipo. As bochechas de Maya queimaram. O que isso significava? Que ela não era bonita o suficiente? Boa o suficiente? O almoço foi agradável, mas estranho. Como assistir à vida de outra pessoa. Maya beliscou sua salada e respondeu perguntas sobre o trabalho e onde cresceu. Na metade da refeição, o restaurante ficou mais quente. Maya sentiu suor em sua testa, sob o lenço de cabeça. O tecido grudava em seu couro cabeludo. "Maya, você está bem?" Lila perguntou. "Você parece superaquecida." "Estou bem." Mas ela não estava. O lenço parecia apertado e coçando. A sala parecia pequena demais. "É só tirar por alguns minutos", Lila disse. "Se refrescar." Maya balançou a cabeça. Ela nunca o tirava em público. Nunca. "Vamos lá." Lila insistiu gentilmente. "É só família agora." Maya olhou ao redor da mesa. Ethan estava conversando com Miles sobre um projeto de construção. Deborah estava checando seu celular. Jonas sorriu encorajadoramente. Com mãos trêmulas, Maya desenrolou o tecido de sua cabeça. Seu cabelo caiu livre. Cachos pretos e macios que capturavam a luz. Sem o lenço escondendo seu rosto, seus traços emergiram. Maçãs do rosto altas, lábios cheios, grandes olhos escuros emoldurados por cílios grossos. A conversa parou. Ethan a encarou como se nunca a tivesse visto antes. Seu rosto passou por várias emoções que Maya não conseguia ler. Choque, confusão, algo mais. Maya sentiu-se exposta, vulnerável, como ficar nua na frente de estranhos. "Preciso de ar", ela sussurrou, agarrando seu lenço. Ela correu em direção ao banheiro, com o coração acelerado. No espelho, ela viu o que Ethan havia visto, o rosto que ela costumava amar, o rosto que David a convencera de que não valia nada. Alguém bateu na porta. "Maya, sou eu",
A voz de Ethan. Já saio. Você está bem? Maya reenrolou seu cabelo com movimentos rápidos e práticos. Quando ela abriu a porta, Ethan estava esperando, com olhos preocupados. Desculpe, ele disse. Não quis encarar. Está tudo bem. Mas não estava. Ela vira seu choque, sua surpresa. Como se ele tivesse se casado com uma pessoa e recebido outra. A viagem para casa foi silenciosa. A casa de Ethan era linda, grande e limpa, com móveis caros. Maya sentiu-se pequena caminhando pelos cômodos. Seu quarto fica no andar de cima, disse Ethan, carregando sua mala. Eu fico no final do corredor. Você tem seu próprio banheiro. Ele mostrou a casa como um anfitrião educado. Maya acenou com a cabeça e tentou memorizar onde tudo ficava. Está com fome? Eu poderia fazer o jantar. Estou cansada, disse Maya. Acho que vou descansar. Ela fechou a porta do quarto e sentou-se na cama. Era king size, com um edredom branco, limpo e impessoal, como um quarto de hotel. Através das paredes, ela podia ouvir Ethan se movendo, água correndo, abrindo armários. Esta era sua vida agora, morando com um homem que a achava simples e segura. Até hoje, quando ela acidentalmente lhe mostrara algo diferente. Maya se enrolou em cima da coberta, ainda usando seu vestido de noiva. Ela encarou o teto e se perguntou no que havia se metido. No final do corredor, Ethan sentou-se na beirada de sua própria cama. Ele continuava vendo o rosto de Maya quando ela tirara o lenço. Não apenas bonita, deslumbrante. Ele sentiu como se tivesse sido enganado de alguma forma, mas isso não era justo. Maya não tentara enganá-lo. Ela estivera se escondendo, sim, mas não por vaidade, por algo que a machucara. Ethan pensou em suas mãos tremendo enquanto ela desenrolava o cabelo, o jeito como ela fugira da mesa, o jeito cuidadoso como se cobrira novamente. Alguém a fizera ter medo de seu próprio rosto. Ele queria saber quem e por quê. Mas, principalmente, queria saber como fazê-la se sentir segura o suficiente para parar de se esconder. Na manhã seguinte, Maya desceu as escadas usando jeans e um suéter largo. Seu cabelo estava enrolado novamente. Ela se movia silenciosamente, como se não quisesse perturbar nada. Bom dia, disse Ethan da cozinha. Café? Por favor. Ele lhe entregou uma caneca. Seus dedos se tocaram. Maya se afastou rapidamente. Dormiu bem? Sim, obrigada. Eram estranhos sendo educados. Maya se perguntou se seria assim o resto de sua vida. Preciso ir à biblioteca, ela disse. Eu levo você. Posso ir a pé. Maya. A voz de Ethan era gentil. Você mora aqui agora. Deixe-me levar minha esposa ao trabalho. A palavra esposa soou estranha, mas Maya acenou com a cabeça. Na biblioteca, Ethan a acompanhou até a porta. A que horas devo buscá-la? Posso voltar a pé? A que horas, Maya? Ela olhou para ele. Seus olhos azuis eram pacientes, mas firmes. Às 5 horas. Estarei aqui às 5. Maya o viu ir embora. Então entrou para se perder em livros e silêncio. Mas o dia todo ela pensou no jeito como ele a olhara no restaurante, como se a visse pela primeira vez. Ela pensou na casa dele, limpa, vazia e silenciosa. Ela pensou na palavra esposa e no que isso poderia significar para alguém como Ethan Hale. Às 5 horas, ela estava esperando perto da porta quando sua caminhonete parou. Desta vez, ela deixou que ele a levasse para casa sem discutir. Como foi o trabalho? Ele perguntou. Bem, quieto. Eles dirigiram pela cidade em um silêncio confortável. Maya olhou pela janela para as ruas familiares. Tudo parecia igual, mas ela se sentia diferente, como se estivesse vestindo a vida de outra pessoa. Em casa, Ethan fez o jantar enquanto Maya sentava-se à mesa da cozinha, corrigindo relatórios de leitura para o programa infantil. Minha mãe ligou, disse Ethan, mexendo o molho de macarrão. Ela quer que vamos jantar lá no domingo. O estômago de Maya apertou. Temos que ir? Deveríamos. Ela está tentando ser acolhedora. Maya ouviu o que ele não disse. Sua mãe tinha perguntas sobre seu casamento repentino, sobre a própria Maya. Ela parece legal. Maya mentiu. Ela é. Mas ela se preocupa comigo. Às vezes demais. Eles jantaram juntos na pequena mesa da cozinha. Ethan perguntou sobre seu trabalho. Maya perguntou sobre seus projetos de construção atuais. Conversa segura, cuidadosa. Depois do jantar, Maya ajudou com a louça.
Eles se moviam um ao redor do outro educadamente, como colegas de quarto. Maya, disse Ethan enquanto ela secava o último prato, sobre ontem, no restaurante. As mãos de Maya pararam. O que foi? Não quis deixá-la desconfortável. Você não deixou. Deixei. Eu pude ver. Ethan se virou para encará-la. Alguém machucou você, não foi? A garganta de Maya apertou. Ela não podia falar sobre David. Ainda não. Talvez nunca. Vou ler, ela disse em vez disso. Ethan a viu ir embora. Ele ficou na cozinha, encarando a louça limpa e se perguntando como alcançar sua própria esposa. Mais tarde naquela noite, Maya deitou-se em sua cama grande, ouvindo a casa se acomodar ao seu redor. No final do corredor, ela podia ouvir a televisão de Ethan, um baixo murmúrio de vozes e sons. Ela pensou nas palavras de Jonas. Quando você vai se permitir ser bonita de novo? Talvez nunca. Bonita só lhe trouxera dor. Mas, enquanto ela adormecia, lembrou-se de algo mais. O jeito como Ethan a olhara no restaurante não era de nojo ou decepção, era de surpresa. Como se tivesse encontrado algo que não esperava. Maya não sabia o que fazer com isso. Mas, pela primeira vez em 3 anos, ela adormeceu sem chorar. Em seu quarto no final do corredor, Ethan encarou o teto e tomou uma decisão. Ele ia descobrir como fazer Maya sorrir. Sorrir de verdade, não a versão educada que ela dava a todos os outros. Ele ia aprender o que a fazia rir, e ele ia encontrar quem quer que a tivesse feito acreditar que não era bonita, e garantir que nunca machucassem ninguém novamente. Mas primeiro, ele tinha que ganhar sua confiança. E isso, Ethan percebeu, poderia ser a coisa mais difícil que ele já fizera. A semana seguinte caiu em uma rotina. Ethan levava Maya ao trabalho todas as manhãs. Ele a buscava todas as tardes. Eles jantavam juntos, conversavam amenidades e iam para seus quartos separados. Era educado, pacífico, vazio. Maya podia ver Ethan tentando. Ele consertou uma alça solta em sua caneca de café, sem ser pedido. Ele comprou o tipo de chá que ela gostava. Ele aprendeu que ela preferia o lado esquerdo do sofá para ler pequenas coisas, coisas atenciosas. Mas Maya mantinha distância. Confiança não vinha mais facilmente. Na quinta-feira à noite, Maya chegou em casa e encontrou Ethan em seu cantinho de leitura. Ele estava ajoelhado perto da estante com uma chave de fenda. "O que você está fazendo?" ela perguntou. "Esta prateleira estava cedendo. Pensei em consertá-la antes que seus livros caíssem." Maya o observou trabalhar. Suas mãos eram firmes e seguras, as mesmas mãos que haviam tremido levemente quando assinaram os papéis do casamento. "Você não precisa fazer isso," ela disse. "Eu sei. Eu quis." Ethan terminou de apertar os parafusos e se levantou. "Melhor?" Maya passou os dedos pela prateleira. Agora estava perfeitamente nivelada, sólida. "Obrigada." "De nada." Eles ficaram juntos no pequeno espaço. Maya podia sentir o cheiro de seu sabonete e algo mais. Algo quente e limpo que era apenas Ethan. "Devo deixá-la ler," ele disse. Maya acenou com a cabeça, mas quando Ethan chegou à porta, ela chamou seu nome. "Ethan?" Ele se virou. "Por que você está sendo tão gentil comigo?" A pergunta pareceu surpreendê-lo. "Porque você é minha esposa. Porque quero que você se sinta confortável aqui." Mesmo que este não seja um casamento real, algo mudou no rosto de Ethan. "É real, Maya. Talvez não tradicional, mas é real." Naquela noite, Maya se aconchegou no cantinho de leitura com uma xícara de chá. A prateleira segurava seus livros perfeitamente, firme e segura, como o próprio Ethan. O pensamento a assustou. Na manhã de sexta-feira, Maya estava se arrumando para o trabalho quando ouviu vozes no andar de baixo. Vozes masculinas. Uma pertencia a Ethan. Ela desceu e encontrou seu irmão Jonas de pé na cozinha com Ethan. Ambos pareciam tensos. "Jonas, o que você está fazendo aqui?" "Queria ver minha irmã", disse Jonas. Sua voz estava tensa. "Garantir que ela está sendo bem tratada." "Claro que está", disse Ethan. Jonas olhou ao redor da cozinha. Para o café que Ethan fizera para Maya. Para o lanche que ele preparara para ela em um saco de papel. "Posso falar com você a sós?" Jonas perguntou a Ethan. O estômago de Maya embrulhou. "Jonas, não. Está tudo bem", disse Ethan. "Maya, por que você não vai se arrumar?"
Eu levo você em alguns minutos. Maya quis discutir, mas algo no rosto de Ethan a impediu. Ela subiu as escadas, mas podia ouvir suas vozes através do piso. Deixe-me deixar algo claro, Jonas disse. Sua voz era facilmente audível. Maya é a melhor pessoa que conheço. Ela é gentil, inteligente e bonita. Mas 3 anos atrás, algum lixo convenceu ela de que não era. As bochechas de Maya queimaram. Ela sentou-se pesadamente na cama. O que aconteceu? Ethan perguntou baixinho. O nome dele era David. Maya achou que ele a amava. Achou que poderiam se casar. Então, um dia, ele contou a verdade. Disse que ela era muito simples, muito chata. Disse que tinha vergonha de ser visto com ela. Maya fechou os olhos. Ainda conseguia ouvir a voz de David na sua cabeça. Ainda sentia a vergonha inundando-a. Maya não tem sido a mesma desde então. Jonas continuou. Ela se esconde. Cobre tudo que a torna bonita. Não deixa ninguém se aproximar. Houve silêncio lá embaixo. Então Ethan falou. Eu não vou machucá-la. Você já machucou. Consigo ver no rosto dela. Ela tem medo de você. Medo de mim? Por quê? Porque você olhou para ela como se fosse uma estranha quando ela tirou aquele lenço da cabeça. Como se não soubesse o que fazer com ela. Mais silêncio. Maya rastejou até o topo das escadas. Fiquei surpreso. Ethan admitiu. Ela não é o que eu esperava. O que você esperava? Alguém simples, segura, alguém que não complicaria minha vida. E agora? Ethan ficou quieto por um longo tempo. Agora, eu não sei o que quero. Maya ouviu Jonas suspirar. Descubra, rápido, porque se você partir o coração dela, eu parto a sua cara. Passos se moveram em direção à porta da frente. Maya voltou correndo para o seu quarto. Alguns minutos depois, Ethan bateu. Pronta? Ele perguntou. Maya abriu a porta. O rosto de Ethan estava pensativo, quase triste. Eles dirigiram até a biblioteca em silêncio. Mas quando Maya saiu da caminhonete, Ethan pegou a mão dela. Maya, preciso te contar uma coisa. Ela esperou. Eu sei que te machuquei no restaurante. Sei que você acha que fiquei decepcionado ou com nojo, mas não foi isso que aconteceu. Então, o que aconteceu? Ethan olhou para baixo, para as mãos unidas deles. Percebi que eu estava completamente errado sobre você e não sabia como consertar. Maya puxou a mão para longe. Você não precisa consertar nada. Isto é o que você queria, lembra? Simples e sem complicações. Não, Ethan disse. Não é. Maya encarou-o. O que isso significa? Ainda não sei, mas vou descobrir. Maya entrou na biblioteca com o coração batendo rápido demais. Tentou se perder no trabalho, mas as palavras de Ethan continuavam ecoando na sua cabeça. Ainda não sei, mas vou descobrir. Naquela noite, eles cozinharam o jantar juntos pela primeira vez. Cozinharam de verdade, não apenas Ethan fazendo algo enquanto Maya observava. Me passa aquela colher, Maya disse, mexendo o molho. Esta aqui? A de madeira. Ethan encontrou-a e colocou na mão dela. Seus dedos se tocaram. Desta vez, Maya não puxou imediatamente. Minha avó me ensinou a fazer este molho, Maya disse. Ela dizia que o segredo era a paciência. O que mais ela te ensinou? Como ler as histórias das pessoas nos rostos delas. Como fazer biscoitos sem receita. Como ser corajosa quando ser corajosa era a única escolha. Ethan picou cebolas ao lado dela. Parece uma mulher sábia. Ela era. Ela criou Jonas e eu depois que nossos pais morreram. Quantos anos vocês tinham? 8. Jonas tinha 11. Maya provou o molho e adicionou sal. Vovó dizia que éramos presentes, não fardos, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Ethan parou de picar. As coisas ficaram difíceis. O dinheiro era curto. Jonas se metia em brigas na escola. Eu chorei todas as noites por 2 anos. Maya sorriu com a memória. Mas a vovó nunca nos fez sentir que éramos um problema. Ela parece maravilhosa. Ela teria gostado de você, Maya disse. Então ela corou. Quero dizer, ela teria gostado que você cuida das pessoas. Eles comeram na mesa da cozinha. Maya contou histórias sobre sua avó. Ethan ouviu como se cada palavra importasse. E você? Maya perguntou. Como foi sua infância? O rosto de Ethan se fechou um pouco. Calma. Solitária. Meus pais viajavam muito a negócios. Passei a maior parte do tempo com governantas. Isso parece difícil. Era o que era. Ethan mexeu a comida no prato. Aprendi cedo que as pessoas vão embora.
Melhor não precisar muito delas. Maya entendia aquele sentimento. A distância cuidadosa, as paredes construídas para manter a dor do lado de fora. É por isso que você queria um casamento assim? Ela perguntou. Sem expectativas, sem risco. Talvez. Ethan olhou para ela. E você? Por que você disse sim? Maya ficou quieta por um longo tempo. Porque estou cansada de estar sozinha. E porque você disse que não queria me mudar. Eu não quero. Ainda agora? Depois de ver? Especialmente agora. Algo quente se espalhou pelo peito de Maya. Perigoso e maravilhoso. Depois do jantar, eles arrumaram a cozinha juntos. Maya lavou, Ethan secou. Eles se moviam um ao redor do outro com facilidade, como se fizessem isso há anos. Maya, Ethan disse enquanto guardava o último prato. Você gostaria de dar um passeio amanhã? Há algo que quero te mostrar. O primeiro instinto de Maya foi dizer não. Passeios levavam a conversas. Conversas levavam a sentimentos. Sentimentos levavam à dor. Mas quando ela olhou para o rosto de Ethan, viu algo que a fez ser corajosa. Está bem, ela disse. Eu gostaria. O sábado de manhã estava fresco e claro. Ethan levou Maya por uma trilha que serpenteava em direção à água. Ela conseguia sentir o cheiro de ar salgado e ouvir gaivotas chamando. Eles caminharam sem falar. Maya se viu relaxando pela primeira vez em semanas. Seus ombros caíram. Sua respiração desacelerou. A trilha se abriu em um pier de madeira que se estendia pela baía. Alguns barcos balançavam ancorados. Um homem velho pescava na ponta mais distante. Este é o meu lugar favorito na cidade, Ethan disse. Venho aqui quando preciso pensar. Eles se sentaram em um banco no meio do pier. Maya puxou o casaco mais forte contra o vento. No que você pensa aqui? Ela perguntou. Trabalho, principalmente. Às vezes o passado, às vezes o futuro. Ethan olhou para a água. Ultimamente, penso em você. O coração de Maya deu um pulo. O que sobre mim? Como fazer você se sentir confortável? Como ser um bom marido para você? Como conquistar sua confiança? Por que minha confiança importa? Isto é só um acordo. Ethan virou-se para encará-la. É? Porque não parece mais ser só um acordo. Maya encarou-o. Com o que parece. Com o começo de algo que eu não estava esperando. Uma gaivota pousou no pier perto de seus pés. Inclinou a cabeça para eles, depois voou para longe. Estou com medo, Maya sussurrou. De quê? De querer algo que não posso ter. De me machucar de novo, de não ser o suficiente. A voz de Ethan era suave. Maya, você é o suficiente. Você sempre foi o suficiente. Você não sabe do que está falando. Então me conte. Me ajude a entender. Maya olhou para a água. Barcos se moviam lentamente pelo horizonte. David foi meu primeiro namorado de verdade. Achei que ele me amava. Achei que era bonita quando estava com ele. Então um dia, ele simplesmente mudou. Disse que eu o envergonhava. Disse que eu era simples e chata, e não valia o esforço. Ele estava errado. Estava. Quero dizer, olhe para mim, Ethan. Olhe de verdade para mim. Esta sou eu sem maquiagem e roupas bonitas. Apenas a Maya simples. Ethan olhou para ela. Seus olhos percorreram seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Vejo uma mulher com olhos gentis e um sorriso suave. Vejo alguém que lê histórias para crianças e faz o jantar favorito do irmão só para fazê-lo feliz. Vejo alguém corajosa o suficiente para se casar com um estranho porque acredita em segundas chances. A garganta de Maya apertou. Você não precisa dizer isso. Não estou dizendo para ser legal. Estou dizendo porque é verdade. Eles ficaram sentados em silêncio, observando a água. Maya sentiu algo mudando dentro do seu peito. Algo que estava congelado há 3 anos começando a descongelar. Ethan, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que você nunca se casou? Antes, quero dizer. O maxilar de Ethan ficou tenso. Já fui noivo uma vez. O nome dela era Claire. Linda, inteligente, sofisticada. Tudo o que eu achava que queria. O que aconteceu? Ela me traiu, com meu sócio, na nossa festa de noivado. A voz de Ethan era plana. Acabou que ela só queria meu dinheiro. Quando alguém mais rico apareceu, ela pulou fora. O coração de Maya doeu por ele. Sinto muito. Foi humilhante. A cidade toda soube. Me senti um idiota por confiar nela, por achar que alguém assim poderia amar alguém como eu. Alguém como você. Chato. Sério.
Não excitante o suficiente. Maya encarou-o. Ethan, você não é chato, não é? Então por que minha própria noiva me achou tão fácil de substituir? Porque ela era uma idiota. Não porque você não era o suficiente. Eles se olharam. Duas pessoas feridas pelo amor, tentando descobrir como confiar de novo. Somos um belo par, não somos? Ethan disse. Maya quase sorriu. Bem patéticos. Talvez. Mas pelo menos somos patéticos juntos. Desta vez Maya sorriu. Um sorriso real que iluminou todo o seu rosto. Ethan prendeu a respiração. Aí está você. O quê? A verdadeira Maya. Aqui estava se escondendo. As bochechas de Maya esquentaram. Ela começou a se afastar, mas Ethan estendeu a mão e gentilmente pegou a mão dela. Não se esconda de mim, Maya, por favor. Seu polegar traçou sobre os nós dos dedos dela. Maya sentiu eletricidade subir pelo seu braço. Devo ir para casa, ela disse. Tenho coisas para fazer. Mas ela não puxou a mão para longe. Eles voltaram caminhando devagar, de mãos dadas. Maya sentiu como se estivesse andando em um sonho. Isto não podia ser real. Homens como Ethan não davam as mãos a mulheres como ela. Em casa, Maya tentou voltar ao normal, mas tudo parecia diferente. O jeito que Ethan sorria para ela durante o almoço, o jeito que ele perguntava sobre seu livro, o jeito que ele olhava para ela como se ela importasse. O jantar de domingo na casa de Deborah foi exatamente o que Maya esperava. Estranho e tenso. Deborah havia feito carne assada e feito perguntas educadas sobre o trabalho de Maya. Mas Maya conseguia sentir a desaprovação dela como ar frio. Tão repentino, Deborah disse, passando as batatas. Seu noivado e casamento, quero dizer. Quando você sabe, Ethan disse. Sabe mesmo? Me parece que o casamento requer mais do que saber. Requer compatibilidade, antecedentes compartilhados, objetivos comuns. O rosto de Maya queimou. Mensagem recebida. Ela não pertencia ali. Maya e eu somos muito compatíveis, Ethan disse firmemente. Claro, querido. Só me preocupo que você tenha se precipitado em algo sem pensar direito. Maya se desculpou para ir ao banheiro. No espelho, ela viu o que Deborah via. Uma mulher simples em um vestido barato que de alguma forma enganou seu caminho para dentro desta família. Quando ela voltou, Ethan estava de pé perto da porta com os casacos deles. Pronta para ir? Ele perguntou. Maya acenou com a cabeça, grata. Na caminhonete, Ethan se inclinou e apertou a mão dela. Sinto muito por isso. Ela não está errada. Nós não fazemos sentido juntos. Sim, fazemos. Mais do que você sabe. Naquela semana, algo mudou entre eles. Pequenos momentos de conexão se tornaram conversas mais longas. Sorrisos educados se tornaram risadas reais. Maya começou a deixar o cabelo solto quando estavam sozinhos em casa. Ethan começou a compartilhar histórias sobre o trabalho, sobre seus sonhos, para o negócio. Eles estavam se tornando amigos, talvez mais do que amigos. Sexta-feira à tarde, Maya estava organizando as devoluções quando alguém limpou a garganta atrás dela. Ela virou-se e encontrou um homem alto com cabelos escuros e um sorriso fácil. Ele parecia familiar, mas ela não conseguia localizá-lo. Com licença, ele disse. Você é Maya Hale? Sim. Sou Miles Carter, amigo do Ethan. Nos conhecemos no almoço do seu casamento. Oh, oi. Maya ajustou os óculos nervosamente. Posso ajudá-lo a encontrar algo? Na verdade, trouxe estes. Miles ergueu uma pilha de manuais de construção. Doações para a biblioteca. Ethan disse que você poderia usá-los. Isso é muito atencioso. Obrigada. Miles ajudou-a a carregar os livros para a seção de referência. Enquanto caminhavam, ele conversou sobre o tempo e a cidade. Sabe, ele disse, tenho que dizer, Ethan parece diferente ultimamente. Mais feliz. Você é boa para ele. Maya corou. Ainda estamos descobrindo as coisas. Bem, seja lá o que você está fazendo. Continue. Não o vejo sorrir tanto há anos. Nesse momento, a porta da frente se abriu. Ethan entrou, adiantado para buscá-la. Ele viu Maya e Miles de pé perto um do outro, rindo de algo que Miles tinha dito. Algo escuro passou pelo rosto de Ethan. Miles, ele disse, sua voz fria. O que você está fazendo aqui? Trouxe aqueles manuais de que conversamos. Maya tem sido muito prestativa. Ethan olhou entre eles. Seu maxilar estava tenso. Pronta para ir?
Ele perguntou a Maya. A volta para casa foi silenciosa. Ethan segurou o volante com força demais e não encontrou os olhos de Maya. Está tudo bem? Maya perguntou. Sim, mas não estava bem. Ethan estava chateado com algo e Maya não entendia o quê. Em casa, Ethan foi direto para seu escritório e fechou a porta. Maya ficou de pé na cozinha se sentindo confusa e magoada. Ela tinha feito algo errado, dito algo errado. 1 hora depois, ela bateu na porta do escritório dele. Ethan, podemos conversar? Ele abriu a porta. Seu rosto estava cuidadosamente vazio. Sobre o quê? Sobre por que você está bravo comigo. Eu não estou bravo. Sim, está. Eu fiz algo. Disse algo para Miles que o chateou. Ethan olhou para ela por um longo momento. Então seus ombros caíram. Não, você não fez nada de errado. Então o que há de errado? Ethan passou a mão pelo cabelo. Não gostei de ver você com ele. Vê-lo fazê-la rir. Maya encarou-o. Ethan, ele estava apenas sendo amigável. Eu não estava. Eu sei. Sei que você não estava fazendo nada de errado, mas ainda assim não gostei. Por quê? Ethan encontrou seus olhos. Porque fiquei com ciúmes. Porque queria ser eu a fazê-la rir. O coração de Maya parou. O que você está dizendo? Estou dizendo que isto não é mais só um acordo. Pelo menos não para mim. Ethan aproximou-se. Eu me importo com você, Maya. Mais do que planejei. Mais do que sei lidar. Maya não conseguia respirar. Ethan. Sei que isso complica tudo. Sei que não é o que combinamos. Mas não posso mais fingir. Eles ficaram de pé a centímetros de distância na porta. Maya conseguia sentir o calor irradiando do corpo de Ethan. Podia ver o desejo em seus olhos. Estou com medo, ela sussurrou. Eu também. Ethan ergueu a mão e tocou sua bochecha. Maya inclinou-se para sua mão sem pensar. Podemos tentar? Ele perguntou. Podemos ver o que isso poderia ser? Maya pensou em David. Em confiança e traição. E corações que se partiam com muita facilidade. Então ela pensou em Ethan consertando sua estante de livros, na mão dele na dela no pier, no jeito que ele olhava para ela como se ela fosse preciosa. Sim, ela respirou. Podemos tentar. Ethan sorriu, lento e quente e cheio de promessa. Que bom, ele disse, porque eu tenho vontade de fazer isso desde o dia em que você tirou aquele lenço da cabeça. Ele se inclinou e beijou-a. Suave no início, depois mais profundo quando Maya o beijou de volta. Não era nada como o beijo educado no casamento deles. Isto era calor e desejo e a promessa de algo real. Quando se separaram, Maya estava sem fôlego. Oh, ela sussurrou. Oh. Eles passaram a noite cozinhando o jantar juntos. Mas tudo era diferente agora. Toques duravam mais. Sorrisos eram mais suaves. O ar entre eles vibrava com possibilidade. Depois do jantar, eles se aconchegaram juntos no sofá. A cabeça de Maya no ombro de Ethan, seu braço em volta de sua cintura. Isto é bom, Maya disse. Melhor do que bom. Maya inclinou a cabeça para olhá-lo. O que acontece agora? Agora descobrimos conforme avançamos. Sem pressão, sem pressa. Apenas nós. Maya sorriu contra seu peito. Gosto de como isso soa. Eles ficaram assim até tarde, conversando baixinho e aprendendo o ritmo de estar perto. Quando Maya foi para a cama, sentiu-se mais leve do que há anos. Como se talvez, apenas talvez, ela pudesse ser feliz de novo. Mas na manhã seguinte, tudo mudou. Maya acordou com vozes lá embaixo. A voz de Ethan e a de outra mulher. Ela reconheceu a segunda voz imediatamente. Deborah. Maya vestiu seu roupão e rastejou até o topo das escadas. Ela conseguia vê-los na cozinha. Ethan fazendo café enquanto sua mãe sentava à mesa. Estou preocupada com você, Deborah estava dizendo. Este casamento aconteceu tão rápido. Tem certeza de que pensou bem? Mãe, já tivemos esta conversa. Tivemos. Porque do meu ponto de vista, parece que você sentiu pena daquela garota e tomou uma decisão da qual vai se arrepender. O sangue de Maya virou gelo. Não foi isso que aconteceu. Não foi? Ela não é certa para você, Ethan. Ela é doce o suficiente, mas não é substancial. Não o tipo de mulher que pode ser uma parceira de verdade para alguém na sua posição. Maya recuou das escadas. Ela não conseguia respirar. Não substancial. Não certa para ele. As palavras ecoaram em sua cabeça enquanto ela se vestia rápida e silenciosamente.
Quando desceu, Deborah já tinha ido embora. Ethan olhou para cima do jornal com um sorriso. Bom dia. Dormiu bem? Maya não conseguia encará-lo. Sim. Quer um café? Fiz a mais. Não estou com fome. Vou ficar na biblioteca hoje. Não se preocupe em me buscar. Maya, espere. Mas ela já estava fora da porta. Ethan olhou para ela confuso. Na noite passada, ela tinha adormecido em seus braços. Esta manhã, mal conseguia olhar para ele. O que tinha mudado? E mais importante, como ele poderia consertar? Maya passou o dia na biblioteca em um nevoeiro. Ela organizou livros mecanicamente e ajudou os frequentadores com sorrisos forçados. Mas as palavras de Deborah continuavam tocando em sua cabeça. Não substancial. Não o tipo de mulher que pode ser uma parceira de verdade. Na hora de fechar, o peito de Maya estava apertado com lágrimas não derramadas. Ela caminhou para casa devagar, temendo o que a esperava. Ethan estava na cozinha quando ela chegou. Ele havia feito seu molho de macarrão favorito. A mesa estava posta com velas. Aí está você, ele disse, virando-se com um sorriso. Estava começando a me preocupar. Maya encarou a cena romântica. Na noite passada, isso a teria feito feliz. Hoje à noite, parecia pena. Você não precisava fazer isso, ela disse. Eu quis. Depois de ontem à noite, achei que poderíamos celebrar, tornar oficial que estamos tentando. O coração de Maya rachou. Ethan, precisamos conversar. Seu sorriso desapareceu. Está bem, isso soa sério. Maya sentou-se à mesa, mas não tocou na comida. Isto não está funcionando. O que não está funcionando? Isto. Fingir que poderíamos ser algo que não somos. Ethan sentou-se em frente a ela. Maya, o que aconteceu? Ontem à noite você disse. Ontem à noite me deixei levar. Esqueci quem eu sou. Quem você é. O que isto realmente é. E o que é? Maya forçou-se a encará-lo. Um erro. As palavras atingiram Ethan como um tapa. Você não quer dizer isso. Quero. Somos de mundos diferentes, Ethan. Todos podem ver, menos nós. Todos? Quem são todos? Maya não podia contar sobre ter ouvido sua mãe. Isso soaria como se ela estivesse espionando. Não importa. O que importa é que tentamos e não está funcionando. Não está funcionando? Maya, nos beijamos ontem à noite. Você adormeceu em meus braços. Como isso não está funcionando? Porque não é real. A voz de Maya quebrou. Você sentiu pena de mim. Viu a mulher patética que esconde o rosto e achou que poderia consertá-la. Mas você não pode. Eu sou quem sou. Ethan encarou-a. É realmente isso que você pensa? Que estou com você por pena? Não está? Não. Deus, não. Maya, eu me importo com você. Estou me apaixonando por você. As palavras pairaram entre eles. Maya as sentiu como golpes físicos. Não, ela sussurrou. Por favor, não diga coisas assim. Por que não? É a verdade. Porque não é justo. Porque você não me ama. Você ama a ideia de me consertar. De ser o herói que salvou a garota quebrada. O rosto de Ethan ficou branco. Isso não é verdade, não é? Você se casou comigo porque eu era segura. Simples, sem complicações. Agora está tentando transformar isto em algo que nunca deveria ser. Talvez nunca devesse ter sido, mas é. Não podemos voltar a ser apenas colegas de quarto, Maya. Não depois de ontem à noite. Maya levantou-se. Sim, podemos. Temos que. Por que você está fazendo isso? Por que está me afastando? Porque sua mãe está certa, Maya pensou. Porque eu não pertenço ao seu mundo. Porque amar você vai me destruir. Porque não consigo fazer isso. Ela disse em vez disso. Achei que conseguiria, mas não consigo. Ethan levantou-se também. Maya, por favor. O que quer que eu tenha feito de errado, me diga. Deixe-me consertar. Você não pode consertar isto, Ethan. Não pode me consertar. Eu não quero consertar você. Quero amá-la. Bem, eu não quero seu amor. A mentira tinha gosto de cinzas na boca de Maya. Ethan deu um passo para trás, como se ela o tivesse atingido. Você não quer dizer isso. Quero. Quero que as coisas voltem a ser como eram. Um acordo de negócios. Nada mais. Está bem, Ethan disse. Sua voz estava fria agora, magoada. Se é isso que você quer. Então é isso que você terá. Maya virou-se e subiu as escadas. Em seu quarto, fechou a porta e desabou na cama. Ela conseguia ouvir Ethan lá embaixo,
guardando o jantar que havia feito, apagando as velas. Ela tinha feito a coisa certa, protegido a si mesma, protegido-o da decepção de tentar amar alguém que não valia o amor. Então por que parecia que ela estava morrendo? Os próximos dias foram uma tortura. Ethan era educado, mas distante. Ele a levava ao trabalho sem conversar. Preparou o jantar para si mesmo e deixou-o dela na geladeira. Desejou boa noite. Do outro lado da sala, Maya conseguiu o que havia pedido. Mas parecia um castigo. Na quarta-feira, Lila a encurralou na sala de descanso. Tá, o que há de errado? Não há nada de errado. Maya, você está péssima. Anda arrastada por aqui há dias. E não tente me dizer que é nada. Maya encarou sua xícara de café. Ethan e eu estamos com problemas. Que tipo de problemas? O tipo que não tem solução. Lila sentou-se ao lado dela. Experimenta me contar. Maya queria contar tudo a ela. Sobre ter ouvido Deborah. Sobre o beijo que mudou tudo. Sobre o jeito que Ethan olhava para ela como se ela importasse. Mas as palavras não saíam. Simplesmente não somos compatíveis, disse ela. Em vez disso, isso é bobagem. E você sabe. Eu vi vocês dois no almoço de casamento. Vi o jeito que ele olhou para você quando tirou aquele chale. Como se estivesse chocado, desapontado. Não, querida. Como se estivesse maravilhado. Como se tivesse encontrado algo precioso que não sabia que estava procurando. A garganta de Maya apertou. Você está errada. Estou? Então por que você está tão infeliz? Porque estou apaixonada pelo meu marido, pensou Maya. E o amor é aterrorizante. Naquela noite, Maya chegou em casa e encontrou Ethan trabalhando no jardim. Ele estava arrancando ervas daninhas dos canteiros, a camisa úmida de suor. Ela o observou da janela. O jeito cuidadoso com que cuidava das plantas, a concentração em seu rosto, as mãos gentis que haviam tocado sua bochecha. Seu coração doía de desejo por ele. Quando Ethan entrou, Maya estava preparando o jantar. Algo cheirava bem, e ele estava com fome. Mas a cozinha parecia um campo de batalha agora. Cheira bem, ele disse com cuidado. Tem para dois, se quiser. Foi a primeira conversa real que tiveram em dias. Ethan sentou-se à mesa enquanto Maya servia macarrão com legumes. Comeram em silêncio, mas não era o silêncio confortável que compartilhavam antes. Era pesado com coisas não ditas. Maya, Ethan disse finalmente, posso te perguntar uma coisa? Ela olhou para cima. Eu forcei demais? Avancei rápido demais? Porque se foi isso, podemos desacelerar. Não precisamos. Não é sobre isso. Então é sobre o quê? Maya pousou o garfo. É sobre ser realista. Sobre saber onde pertencemos. Onde você acha que pertence? Aqui não. Com você não. Nessa vida não. O maxilar de Ethan se contraiu. Por que não? Porque olha para nós, Ethan. Olha de verdade. Você é bem-sucedido, instruído e de uma boa família. Eu sou uma bibliotecária de cidade pequena, sem dinheiro e sem conexões. Não fazemos sentido. Para quem? Para qualquer um que tenha olhos. Incluindo eu? Maya hesitou. Não sei, talvez. Ethan a encarou por um longo momento. Então se levantou. Obrigado pelo jantar. Estava delicioso. Deixou o prato no balcão e saiu da cozinha. Maya sentou-se sozinha à mesa, sentindo como se tivesse acabado de cometer o maior erro de sua vida. Quinta-feira foi pior. Ethan mal falou com ela. Sexta-feira foi ainda pior. No sábado, o silêncio na casa era sufocante. Maya estava lendo na sala quando seu telefone tocou. Jonas. Ei, mana. Quer vir almoçar aqui? Vou fazer tacos. Maya olhou ao redor da casa vazia. Ethan estava em seu escritório com a porta fechada. Tinham se tornado estranhos novamente. Já vou aí, ela disse. Na casa de Jonas, Maya ajudou a fazer o almoço enquanto contava tudo ao irmão, sobre o beijo, sobre se apaixonar por Ethan, sobre se afastar antes que ele pudesse machucar. Lá, deixa eu ver se entendi, disse Jonas, enchendo as cascas de taco. Ethan disse que está se apaixonando por você, e você disse para ele recuar. Não é tão simples. Parece bem simples para mim. Você está com medo, então está fugindo. Estou sendo inteligente. Não, você está sendo burra. Jonas entregou-lhe um prato. Maya, esse homem se casou com você. Ele está tentando construir algo real com você. E você está jogando isso fora por quê? Porque está com medo?
Porque ouvi a mãe dele falando de mim. Ela acha que não sou boa o suficiente para ele. E ela está certa. Jonas suspirou. O que ela disse exatamente? Maya repetiu as palavras de Deborah. Jonas ouviu sem interromper. Então você vai deixar aquela velha amargurada arruinar sua chance de felicidade? Ela não é amargurada. Ela é realista. Ethan merece alguém que possa acompanhá-lo. Alguém substancial. Maya, você é substancial. Você é inteligente, gentil e linda. Se Ethan não consegue ver isso, ele é um idiota. Mas, se você não consegue ver, é uma idiota ainda maior. Comeram em silêncio por um tempo. Então Jonas falou novamente. Posso te contar uma coisa? Maya assentiu. A noite antes do seu casamento, Ethan me ligou. Maya olhou para cima, surpresa. O quê? Ele pediu minha permissão para se casar com você. Antiquado, eu acho. Mas ele disse que cuidaria de você. Disse que nunca te machucaria. Eu acreditei nele. Isso foi antes de ele realmente me conhecer. Não, Maya. Isso foi antes de você realmente conhecê-lo. Naquela tarde, Maya voltou para casa devagar. A casa parecia diferente quando ela entrou. Mais quieta, mais triste. Ela encontrou Ethan na cozinha fazendo café. Ele parecia cansado. Como está o Jonas? Ele perguntou sem olhar para cima. Bem, ele fez tacos. Que bom. Maya o observou se movimentar pela cozinha. Tudo nele era cuidadoso, controlado, como se estivesse se mantendo inteiro por força de vontade. Ethan, você está bem? Ele finalmente olhou para ela. Seus olhos estavam guardados. Estou bem. Você não parece bem. Bem, eu estou. Mas ele não estava. Maya podia ver isso na postura dos ombros, no jeito que ele segurava a xícara de café com força demais. Podemos conversar? Ela perguntou. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que aconteceu. Achei que você tinha deixado sua posição clara. Acordo comercial. Nada mais. Deixei. Mas, então não há nada para conversar. Ethan começou a passar por ela. Maya segurou seu braço. Por favor, só me ouça por um minuto. Ele parou, mas não olhou para ela. Eu sei que te machuquei. Sei que disse coisas terríveis, mas preciso que você entenda o porquê. Eu entendo perfeitamente. Você não me quer. Você deixou isso muito claro. Isso não é verdade, não é? Você disse que não queria meu amor. Disse que isso foi um erro. Os olhos de Maya se encheram de lágrimas. Eu menti. Ethan ficou imóvel. O quê? Menti sobre não querer seu amor. Menti sobre isso ser um erro. Menti sobre tudo. Por quê? Porque estou com medo. Porque todos que eu já amei me deixaram ou me machucaram. Porque sua mãe acha que não sou boa o suficiente para você. Porque ela provavelmente está certa. Ethan virou-se completamente para encará-la. Minha mãe disse isso para você? Eu a ouvi, conversando com você na terça-feira de manhã. Ela disse que eu não era substancial, que não era o tipo de mulher que poderia ser uma parceira real para você. A compreensão surgiu no rosto de Ethan. E você acreditou nela. Não deveria? Não, Maya, não deveria. A voz de Ethan era feroz. Minha mãe está errada. Sobre você, sobre nós, sobre tudo. Está... Olha para mim, Ethan. Olha de verdade. Eu não sou ninguém especial. Trabalho em uma biblioteca. Moro em um apartamento minúsculo. Não sei qual garfo usar em jantares chiques. Não me importo com nada disso. Deveria. Sua esposa deveria ser alguém que se encaixa no seu mundo. Alguém que possa ficar ao seu lado em jantares de negócios e eventos beneficentes. Alguém que o quê? Alguém que parece boa no papel, mas não tem coração? Alguém como a Claire? Ethan deu um passo à frente. Eu tentei isso, lembra? Quase me destruiu. Maya balançou a cabeça. Isso é diferente. Você está certa. É diferente. É real. O que eu sinto por você é real. E se você não consegue ver isso, se não consegue acreditar que você merece ser amada, então talvez não tenhamos uma chance. As palavras atingiram Maya como um tapa. O que você está dizendo? Estou dizendo que não posso continuar lutando por algo que você não quer. Não posso continuar tentando convencer lá de que você importa se você mesma não acredita nisso. Ethan, não, Maya. Eu coloquei meu coração na reta. Eu te disse que estou me apaixonando por você. Eu te mostrei de todas as formas que sei. Mas você continua me afastando. Continua acreditando no pior sobre si mesma e sobre meus sentimentos por você.
Lágrimas escorreram pelas bochechas de Maya. Eu não sei como fazer isso. Não sei como confiar que alguém como você poderia amar alguém como eu. Então descubra, porque não aguento mais isso. Não posso ser casado com alguém que pensa tão pouco de si mesma que não consegue aceitar amor quando é oferecido. Ethan caminhou em direção às escadas. No pé delas, ele se virou. Vou ficar no quarto de hóspedes hoje à noite. Acho que nós dois precisamos de um pouco de espaço para pensar no que realmente queremos. Maya ficou parada na cozinha, lágrimas escorrendo pelo rosto, e viu o homem que amava ir embora. Ela conseguiu exatamente o que havia pedido: distância, segurança, proteção contra a dor. Então por que parecia que seu coração estava se partindo mesmo assim? Naquela noite, Maya ficou deitada na cama ouvindo Ethan se movimentar no quarto de hóspedes. Ela queria ir até ele. Queria bater em sua porta e dizer que sentia muito, dizer que também o amava. Mas toda vez que juntava coragem, a voz de Deborah ecoava em sua cabeça, não substancial, não certa para ele. Na manhã seguinte, Ethan havia saído antes de Maya acordar. Ele deixara café na garrafa e um bilhete dizendo que ficaria em uma obra o dia todo. Maya sentou-se à mesa da cozinha com seu café e tentou descobrir o que fazer. Podia continuar lutando pela distância que havia pedido, continuar se protegendo da possibilidade de amor e perda. Ou podia ser corajosa, podia confiar que Ethan falara a sério, que seus sentimentos eram reais. O problema era que Maya havia esquecido como ser corajosa. No domingo à tarde, Lila apareceu com sorvete e lenços. Jonas me ligou, disse ela, acomodando-se no sofá. Disse que você e Ethan brigaram. Mais que uma briga. Acho que acabou. Maya contou tudo a Lila, sobre ouvir Deborah, sobre afastar Ethan, sobre seu ultimato. Então deixa eu ver se entendi, disse Lila quando Maya terminou. Seu marido diz que te ama, e você está chateada com isso? Não é tão simples. Sim, é. Maya, querida, você está se escondendo há 3 anos, porque um perdedor te convenceu de que não era digna de amor. Agora um homem bom está dizendo exatamente o oposto, e você está escolhendo acreditar no perdedor. Mas Deborah não está errada. Eu não me encaixo no mundo do Ethan. Desde quando você se importa com se encaixar? Você passou a vida toda sendo você mesma, sem tentar impressionar as pessoas. Por que começar agora? Maya não tinha resposta para isso. Posso te perguntar uma coisa? Lila continuou. Você o ama? A pergunta atingiu Maya como um golpe físico. O quê? O Ethan. Você o ama? Os olhos de Maya se encheram de lágrimas. Sim. Então lute por ele. Pare de fugir e lute pelo que você quer. E se eu me machucar? E se não? E se ele te amar exatamente tanto quanto diz? E se você está jogando fora a melhor coisa que já te aconteceu porque está com medo? Naquela noite, Maya fez o jantar favorito de Ethan. Pôs velas na mesa e esperou ele chegar em casa. Mas as 9 horas chegaram e passaram. Depois às 10. Depois às 11. Finalmente o telefone de Maya vibrou. Uma mensagem de Ethan. Trabalhando até tarde. Não espere por mim. Maya apagou as velas e guardou a comida. Sentou-se no sofá até meia-noite, esperando pelos faróis na garagem. Eles nunca apareceram. Na segunda-feira de manhã, Ethan havia saído novamente antes de Maya acordar. Terça-feira foi a mesma coisa. Na quarta-feira, Maya percebeu que ele estava a evitando. Ela o afastara, e agora ele estava dando exatamente o que ela havia pedido: espaço, distância, um acordo comercial. Na quarta-feira à noite, Maya não aguentou mais. Fez uma mala e deixou um bilhete para Ethan. Vou ficar com o Jonas por alguns dias. Acho que nós dois precisamos de tempo para descobrir o que queremos. Ela deixou o bilhete no balcão da cozinha e saiu pela porta. Na casa de Jonas, Maya se encolheu no sofá e chorou. Pelo casamento que arruinara, pelo amor que jogara fora, pela mulher que costumava ser antes de David convencê-la de que não valia a pena ser amada. Sentindo pena de si mesma? Jonas perguntou, sentando-se ao lado dela. Sim. Bom, tire isso do sistema. Depois vamos consertar isso. Não há nada para consertar. Acabou. Acabou? Porque o Ethan ligou aqui 3 vezes hoje à noite, procurando por você. Maya olhou para cima. Ele ligou? Sim. Parecia bem preocupado. O coração de Maya deu um salto. O que você disse a ele? Que você estava aqui, que você estava segura, e que se quisesse falar com você,
Teria que vir aqui amanhã e pedir direito. Jonas, você não pode se intrometer. Pode apostar que posso. Maya, você ama esse homem. E a menos que eu esteja completamente errado sobre ele, ele também te ama. Vocês dois estão apenas com muito medo e teimosos para admitir. Na tarde seguinte, Maya estava lendo na sala de Jonas quando alguém bateu na porta. Seu coração parou quando ouviu a voz de Ethan. Jonas, é o Ethan. Gostaria de falar com a Maya se ela estiver disposta. Jonas olhou para Maya. Ela assentiu, as mãos trêmulas. Jonas abriu a porta. Ethan estava na varanda, parecendo cansado e preocupado. Ainda estava com a roupa de trabalho. Ela está bem? Ele perguntou. Por que não pergunta a ela mesma? Jonas saiu do caminho. Ethan viu Maya no sofá e todo o seu corpo relaxou. Oi, ele disse suavemente. Oi. Eles se encararam do outro lado da sala. Todas as palavras que Maya havia praticado voaram de sua cabeça. Podemos conversar? Ethan perguntou. Por favor. Maya assentiu. Jonas desapareceu na cozinha, dando-lhes privacidade. Ethan sentou-se na cadeira em frente a ela. Parecia que não dormia há dias. Fiquei preocupado quando encontrei seu bilhete, ele disse. Sinto muito. Eu deveria ter ligado. Por que você foi embora? Os olhos de Maya se encheram de lágrimas, porque percebi o que tinha feito, como te machuquei, e não sabia como consertar. Maya, não, deixa eu dizer isso. Por favor. Maya respirou fundo, trêmula. Eu estava errada. Sobretudo, estava com tanto medo de me machucar que acabei te machucando. Convenci a mim mesma que você não me amava de verdade, porque era mais fácil do que acreditar que amava e arriscar esse amor. O rosto de Ethan se suavizou. Você não estava errada sobre tudo. Eu avancei rápido demais. Deveria ter te dado mais tempo. Já tive 3 anos, Ethan. Quanto tempo a mais eu preciso? Eles se olharam através do espaço entre eles. Maya podia ver a mágoa nos olhos de Ethan, a distância cuidadosa que ele mantinha. Posso te perguntar uma coisa? Maya disse. Qualquer coisa. Quando você me viu naquele dia no restaurante, quando tirei meu chale, o que você realmente pensou? Ethan ficou quieto por um longo tempo. Pensei que você era a mulher mais linda que já tinha visto. E pensei que eu era um idiota por não ter visto isso antes. Não desapontado? Não chateado por eu não ser o que você pensava que estava conseguindo? Maya, eu fiquei chocado porque percebi que tinha me casado com uma estranha. Não porque você não era o que eu queria, mas porque você era muito mais do que eu jamais imaginei ser possível. Lágrimas frescas escorreram pelas bochechas de Maya. Fui tão burra. Não, você foi machucada. Há uma diferença. Ethan inclinou-se para a frente na cadeira. Maya, posso te contar uma coisa? A verdade desta vez? Ela assentiu. Eu não me casei com você porque achei que você era simples e segura. Casei com você porque toda vez que conversava com você, você olhava para mim como se eu importasse. Não pelo meu dinheiro, meu nome ou meu negócio. Apenas por mim. Nunca tinha tido isso antes. Mas você disse. Eu disse o que achei que você queria ouvir. O que achei que a deixaria confortável. Mas a verdade é que me sentia atraído por você desde o primeiro dia que entrei naquela biblioteca. Só não achei que alguém como você jamais iria querer alguém como eu. Maya o encarou. Alguém como você? Chato, sério, emocionalmente indisponível. Todas as coisas que a Claire disse que eu era. Ethan, você não é nada disso. Então por que você tem tanta certeza de que eu não poderia te amar? A pergunta pairou entre eles. Maya olhou para suas mãos. Porque o último homem que disse que me amava estava mentindo. Porque sua mãe acha que não sou boa o suficiente. Porque eu olho no espelho e vejo todos os motivos pelos quais não valho a pena ser amada. E o que eu vejo quando olho para você? Maya encontrou seus olhos. Não sei. Vejo uma mulher que lê para crianças porque quer que elas amem os livros como ela ama. Vejo alguém que faz o molho da avó porque a lembra de casa. Vejo alguém corajosa o suficiente para se casar com um estranho porque acredita em segundas chances. Isso não é o suficiente, porém. Não para alguém como você. É tudo, Maya. É tudo que tenho procurado a vida toda. Ficaram em silêncio, o peso de suas palavras se assentando entre eles. Então, onde isso nos deixa? Maya perguntou finalmente. Não sei. Onde você quer que nos deixe? Maya pensou nos últimos dias. A casa vazia. A distância cuidadosa,
O jeito que seu coração doía toda manhã quando acordava sem ele. Quero tentar de novo, ela disse baixinho. Se você estiver disposto, se puder me perdoar por ter sido tão covarde. Você não é covarde, você está com medo. Mas eu também estou. Do que você tem medo? De que você nunca confie em mim o suficiente para me deixar te amar. De que você continue acreditando no pior sobre si mesma, não importa o que eu diga ou faça. De que eu passe o resto da minha vida lutando contra fantasmas que não posso vencer. O coração de Maya se apertou. Não quero mais ser essa pessoa. A que tem medo da própria sombra. Quero ser corajosa o suficiente para te amar de volta. Você quer me amar, quero dizer. A voz de Maya mal era um sussurro. Sim, te amo tanto que me dá um medo da morte. O rosto de Ethan se transformou. Esperança, alívio e algo que parecia alegria. Então vamos descobrir o resto, ele disse. Juntos. Mesmo se eu estragar de novo. Mesmo se eu me assustar e disser coisas estúpidas. Mesmo assim. Mas Maya, preciso que você me prometa uma coisa. O quê? Prometa que vai falar comigo quando estiver com medo, em vez de fugir. Prometa que vai me deixar lutar por nós, em vez de lutar contra mim. Maya assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu prometo. Ethan levantou-se e atravessou até o sofá. Sentou-se ao lado de Maya e a puxou para seus braços. Senti sua falta. Ele sussurrou em seu cabelo. Senti sua falta também. Muito. Eles se abraçaram enquanto Maya chorava o equivalente a 3 anos de lágrimas. Lágrimas pelo tempo que perdera se escondendo do amor. Lágrimas pela dor que causara a ambos. Lágrimas pelo medo que finalmente estava pronta para deixar ir. Quando finalmente parou de chorar, Ethan inclinou seu rosto para olhá-lo. Podemos ir para casa? Ele perguntou. Maya sorriu através das lágrimas. Sim, vamos para casa. Enquanto caminhavam até a porta, Jonas apareceu da cozinha com um sorriso de quem sabe. Já era tempo de vocês dois caírem na real, ele disse. Maya abraçou o irmão com força. Obrigada, por tudo. Apenas seja feliz, mana. É tudo que eu quero. Na caminhonete a caminho de casa, Maya esticou a mão e pegou a mão de Ethan. Ele apertou seus dedos e não soltou. Isso vai ser diferente agora, Maya disse. Melhor. Sim, vai ser. Eu te amo. Ethan Hale. Ethan levou a mão dela aos lábios e beijou seus nós dos dedos. Eu também te amo, Maya Hale. Mais do que você sabe. Dirigiram para casa juntos, mãos entrelaçadas, corações finalmente em sintonia. A parte difícil ficara para trás agora. O amor que encontraram era real e forte o suficiente para enfrentar o que viesse a seguir. Juntos, eles eram o suficiente. A casa parecia diferente quando Maya e Ethan entraram juntos pela porta da frente. A mesma mobília, as mesmas paredes, mas tudo tinha mudado. Ficaram parados na sala, de repente tímidos um com o outro novamente. Está com fome? Ethan perguntou. Posso fazer alguma coisa? Não estou com muita fome, mas posso comer. Foram juntos para a cozinha. Maya sentou-se à mesa enquanto Ethan tirava ingredientes da geladeira. Queijo grelhado, ele ofereceu. Perfeito. Maya o observou trabalhar. Suas mãos eram firmes enquanto passava manteiga no pão e aquecia a frigideira. Tudo nele era cuidadoso e gentil. Ethan, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Quando você me pediu em casamento naquele primeiro dia, o que você realmente estava pensando? Ethan virou as sanduíches na frigideira. Estava pensando que estava cansado de estar sozinho, cansado de mulheres que queriam me mudar ou me usar. Achei que você era diferente. E era. Você era exatamente o que eu precisava, mesmo que ainda não soubesse. Comeram seu jantar simples e conversaram sobre coisas pequenas. Trabalho, o tempo, os livros que Maya tinha lido. Conversa normal entre marido e mulher. Mas por baixo, algo mais profundo estava acontecendo. Estavam se conhecendo novamente, construindo confiança, uma palavra de cada vez. Depois do jantar, sentaram-se juntos no sofá, sem se tocar, mas perto o suficiente para Maya sentir o calor de Ethan. Então, o que acontece agora? Maya perguntou. Agora começamos de novo. Fazemos direito desta vez. Como é isso? Ethan virou-se para encará-la. É honestidade. Chega de se esconder. Chega de fingir que não nos importamos um com o outro. Posso fazer isso. Também é paciência. Não precisamos nos apressar em nada.
Podemos levar nosso tempo aprendendo a ser casados. Maya sorriu. Eu gostaria disso. Eles ficaram acordados até tarde conversando sobre suas infâncias, seus sonhos, seus medos, coisas que deveriam ter compartilhado semanas atrás. Quando Maya finalmente foi para a cama, sentiu-se mais leve do que havia se sentido em anos, como se tivesse carregado um peso enorme e finalmente o tivesse deixado no chão. Na manhã seguinte, Maya acordou com um cheiro de café e bacon. Encontrou Ethan na cozinha preparando o café da manhã. Bom dia, ele disse, com um sorriso que fez seu coração dar um salto. Bom dia. Isso parece incrível. Eles comeram juntos e planejaram o dia. Ethan tinha que trabalhar, mas estaria em casa para o jantar. Maya tinha o dia livre e planejava colocar a leitura em dia. Eu te busco se você quiser ir a algum lugar, Ethan ofereceu. Obrigada, mas acho que vou ficar em casa hoje. Talvez limpar um pouco, fazer este lugar parecer mais nosso. O rosto de Ethan iluminou-se. Eu gostaria disso. Depois que ele saiu, Maya caminhou pela casa com novos olhos. Era bonita, mas fria, como uma foto de revista, em vez de um lar. Ela começou aos poucos, movendo seus livros para as prateleiras da sala, adicionando uma almofada de sofá, colocando uma planta na janela da cozinha. No final da tarde, a casa parecia mais aconchegante, mais vivida, mais como um lugar onde duas pessoas que se amam poderiam viver. Maya estava arrumando flores quando a campainha tocou. Pela janela, ela viu Deborah Hale parada na varanda. O estômago de Maya apertou, mas ela abriu a porta mesmo assim. Olá, Deborah. Maya, querida, espero não estar interrompendo. Queria passar para conversar. Claro, entre. Deborah olhou ao redor da sala, notando as pequenas mudanças de Maya. Se fazendo em casa, vejo, tentando. Elas sentaram-se na sala. Deborah pousou na beirada de uma cadeira, como se pudesse precisar sair rapidamente. Maya, eu te devo um pedido de desculpas. Maya piscou, surpresa. Deve? Eu disse algumas coisas desagradáveis sobre você para o Ethan. Coisas que eu não tinha o direito de dizer. Sinto muito. Obrigada. A verdade é que eu estava com medo. Ethan já foi machucado antes, gravemente. Quando ele se casou com você tão de repente, eu temi que ele estivesse cometendo outro erro. O peito de Maya apertou. Talvez ele estivesse. Não, querida. Eu não acho que ele estava. Eu vi como ele olha para você. Como ele tem sido feliz nessas últimas semanas. O que quer que vocês dois tenham resolvido é bom para ele. Maya encarou a mulher mais velha. Você acha que eu sou boa para ele? Eu acho que você o ama. Ama de verdade. Não o dinheiro ou o nome dele. Apenas ele. É tudo que eu sempre quis para meu filho. Lágrimas picaram os olhos de Maya. Eu o amo. Mais do que eu achava possível. Então, isso é o suficiente. Mais do que suficiente. Deborah levantou-se para ir embora. Na porta, ela se virou. Maya, para o que vale, eu acho que você é mais forte do que imagina. Ethan precisa de alguém forte. Alguém real. Acho que ele encontrou isso em você. Depois que Deborah saiu, Maya sentou-se em sua sala e chorou. Lágrimas de felicidade desta vez. Lágrimas de alívio, gratidão e esperança. Quando Ethan chegou em casa naquela noite, encontrou Maya na cozinha preparando o jantar. Ela havia trocado para um vestido simples que, na verdade, lhe caía bem. Seu cabelo estava solto sobre os ombros. Oi, ela disse com um sorriso que tirou seu fôlego. Oi, você. Você está linda. Maya corou, mas não desviou o olhar. Sua mãe veio aqui hoje. O rosto de Ethan escureceu. O que ela disse? Ela se desculpou. Disse que estava errada sobre mim, sobre nós. Ela estava errada. Sim, estava. Mas eu entendo por que ela estava preocupada. Ela te ama. Ela quer te proteger. Ethan atravessou a cozinha até Maya e a puxou para seus braços. Você não precisa defendê-la para mim. Não estou defendendo. Só estou dizendo que eu entendo. Se eu tivesse um filho, eu também iria querer o melhor para ele. Você é o melhor para mim. Maya olhou para ele. Sou? Sim. Você é tudo que eu nunca soube que queria. Ethan a beijou então, lento, doce e cheio de promessas. Maya derreteu-se nele, suas mãos se fechando em sua camisa. Quando se separaram, Maya estava sem fôlego. Eu te amo, ela sussurrou. Eu também te amo. Muito. Eles jantaram à luz de velas.
Conversaram e riram como se estivessem casados há anos, em vez de semanas. Depois do jantar, arrumaram a cozinha juntos. Maya lavou enquanto Ethan secava. Eles se moviam um ao redor do outro com facilidade, como uma dança que vinham praticando para sempre. Ethan, Maya disse enquanto esvaziava a pia. Eu quero te contar sobre o David, sobre o que realmente aconteceu. Ethan largou o pano de prato e deu-lhe toda a sua atenção. Maya respirou fundo e contou-lhe tudo, sobre se apaixonar por David, sobre acreditar que tinham um futuro juntos, sobre o dia em que ele a destruiu com suas palavras cruéis. Ele disse que eu o envergonhava, disse que tinha vergonha de ser visto comigo, disse que eu tinha sorte de alguém me dar uma segunda olhada. As mãos de Ethan se fecharam em punhos. Eu gostaria de 5 minutos a sós com ele. Ele não vale a pena, mas as palavras dele, elas grudaram. Eu comecei a acreditar nelas. Comecei a me esconder para que ninguém mais pudesse ver o que ele via. O que ele via era uma mentira, Maya. Você sabe disso agora, certo? Estou começando a saber. Estar com você, ver como você olha para mim, está me ajudando a lembrar de quem eu costumava ser. Quem você era? Antes dele? Maya sorriu, lembrando. Confiante, feliz. Eu adorava me arrumar. Adorava experimentar coisas novas. Eu achava que era bonita. Você é bonita. Você é linda, por dentro e por fora. Estou começando a acreditar em você. Eles foram para o sofá e se aconchegaram juntos. A cabeça de Maya no peito de Ethan, seus braços ao redor dela. Posso te contar uma coisa? Ethan disse. Sempre. No dia em que eu te pedi em casamento, eu estava aterrorizado. Estava. Você parecia tão calmo. Eu estava morrendo por dentro. Pensei com certeza que você ia rir de mim, me dizer que eu era louco. Por quê? Porque você estava muito acima da minha liga. Inteligente, gentil e genuína. Eu não conseguia acreditar que alguém como você sequer consideraria alguém como eu. Maya inclinou a cabeça para olhá-lo. Você realmente pensou isso? Eu sabia. Imaginei que você diria sim por educação, e depois encontraria uma maneira de sair mais tarde. Mas eu não saí. Não, você não saiu. Você ficou. Mesmo quando eu fui idiota. Mesmo quando eu não sabia como te amar direito. Nós dois cometemos erros. Sim, mas nós descobrimos. Ethan beijou o topo de sua cabeça. Nós vamos ficar bem, não é? Melhor do que bem, nós vamos ser felizes. As próximas semanas foram como uma segunda lua de mel. Maya e Ethan passaram as noites conversando e aprendendo os ritmos um do outro. Cozinharam juntos, leram juntos, deram longas caminhadas pelo cais. Maya lentamente começou a baixar a guarda. Usava vestidos que lhe caíam bem, deixava o cabelo solto com mais frequência, sorria livremente e ria sem se conter. Ethan a viu desabrochar como uma flor buscando a luz do sol. A cada dia, ela parecia mais a mulher que estava destinada a ser. Uma noite, eles estavam caminhando pelo cais quando Ethan parou em seu banco favorito. Foi aqui que eu soube, ele disse. Soube o quê? Que eu estava me apaixonando por você. Naquele primeiro dia em que caminhamos aqui, quando você riu de algo que eu disse, riu de verdade. Eu pensei, eu quero passar o resto da minha vida fazendo ela fazer isso. O coração de Maya inchou. Você tem feito um trabalho muito bom até agora. Eu quero fazer melhor. Quero te amar do jeito que você merece ser amada. Você já ama. Ethan virou-se para encará-la completamente. Maya, eu quero te perguntar uma coisa. Ok. Você quer se casar comigo? De novo, quero dizer. De verdade desta vez. Não porque faz sentido ou porque é prático. Porque eu te amo e quero que todos saibam. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas de felicidade. Você está me pedindo em casamento de novo? Estou perguntando se você quer recomeçar. Ter o casamento que deveríamos ter tido da primeira vez. Aquele que é sobre amor, em vez de conveniência. Sim, Maya sussurrou. Sim, eu quero isso. Ethan a beijou enquanto o sol se punha sobre a água. Gaivotas chamavam umas às outras no céu e as ondas batiam suavemente contra o cais. Foi perfeito. Eles planejaram seu segundo casamento para o mês seguinte. Nada grande ou extravagante, apenas familiares próximos e amigos reunidos no cais onde eles se encontraram. Maya usou um vestido branco simples que abraçava suas curvas. Seu cabelo estava arrumado em cachos suaves, nenhuma faixa à vista. Ela se sentiu linda.
Jonas a acompanhou pelo corredor improvisado entre cadeiras dobráveis. Lila foi sua madrinha. Miles ficou ao lado de Ethan, sorrindo amplamente. Até Deborah estava lá, enxugando os olhos com um lenço de renda. A cerimônia foi curta e doce. Maya e Ethan escreveram seus próprios votos desta vez. Maya, Ethan disse, sua voz forte e segura, eu prometo te amar exatamente como você é. Prometo ver sua beleza mesmo quando você não conseguir ver lá. Prometo ser seu lugar seguro, seu parceiro e seu melhor amigo. Hoje, amanhã e por todos os dias da nossa vida. A voz de Maya tremia enquanto dizia seus votos. Ethan, você me ensinou que o amor não é algo a temer. Você me mostrou que eu mereço ser valorizada. Eu prometo confiar meu coração a você. Prometo deixar você me amar e te amar de volta com tudo que tenho. Você é meu lar, meu coração, meu tudo. Quando o ministro os declarou marido e mulher, Ethan beijou Maya como se realmente quisesse dizer, profundo, apaixonado e cheio de alegria. A pequena recepção foi realizada no Riverside Grill. Maya dançou com Jonas e Ethan dançou com sua mãe. Então, Maya e Ethan dançaram juntos, enquanto sua família e amigos assistiam com sorrisos felizes. Sem arrependimentos? Ethan sussurrou enquanto balançavam ao som de uma música suave. Apenas de termos demorado tanto para chegar aqui. Chegamos aqui quando estávamos prontos. É isso que importa. Mais tarde naquela noite, Maya e Ethan foram para casa. Seu verdadeiro lar agora, cheio tanto de suas coisas quanto de seu amor. Maya trocou seu vestido de noiva por um pijama confortável. Quando desceu as escadas, encontrou Ethan esperando com 2 taças de vinho. Para novos começos, ele disse, erguendo sua taça. Para nós? Maya respondeu. Eles sentaram-se no sofá de sua sala e conversaram sobre o dia perfeito que haviam compartilhado. Eu tenho algo para você, Ethan disse de repente. Outra surpresa. Ele entregou-lhe uma pequena caixa embrulhada. Maya abriu-a e encontrou um colar de prata delicado com um pequeno pingente de coração. É lindo, ela suspirou. Olhe mais de perto. Maya examinou o coração. Gravado de um lado estava M mais E e do outro, sempre. Ethan, é perfeito. Ele o fechou em volta de seu pescoço, seus dedos gentis contra sua pele. Eu quero que você o use e lembre que você é amada. Todos os dias. Não importa o que mais ninguém diga ou faça. Você é amada. Maya tocou o pingente e sorriu. Eu vou. Eu prometo. 6 meses depois, Maya ficou em frente ao espelho do quarto, se arrumando para o trabalho. Seu cabelo estava solto sobre os ombros. Ela usava um vestido que lhe caía perfeitamente e a fazia sentir-se confiante. A mulher no espelho parecia feliz, amada, completa. Lá embaixo, Ethan estava fazendo café e cantarolando baixinho. Quando viu Maya, seu rosto iluminou-se como fazia todas as manhãs. Bom dia, linda. Bom dia, bonitão. Eles tomaram café da manhã juntos e planejaram a noite. Ethan tinha uma reunião tarde, mas fariam o jantar juntos quando ele chegasse em casa. Eu te amo, Ethan disse enquanto pegava suas chaves. Eu também te amo. Tenha um bom dia. Ethan a beijou para se despedir e Maya o viu ir embora com um sorriso no rosto. Na biblioteca, Maya ajudou os frequentadores, organizou livros e leu histórias para as crianças durante o programa da tarde. Ela era boa em seu trabalho e orgulhava-se disso. Durante seu intervalo para o almoço, ela ligou para Jonas. Como vai a vida de casada? Ele perguntou. Perfeita. Difícil às vezes, mas perfeita. Você parece feliz. Eu estou feliz. Realmente, verdadeiramente feliz. Que bom. Você merece. Nós dois merecemos. Todo mundo merece amor, Jonas. Até as pessoas que acham que não. Palavras sábias da minha irmãzinha. Naquela noite, Maya e Ethan cozinharam o jantar juntos. Eles se moviam pela cozinha como parceiros em uma dança. Ethan picava legumes enquanto Maya mexia o molho. Conversaram sobre seus dias e fizeram planos para o fim de semana. Depois do jantar, sentaram-se na varanda dos fundos, observando o pôr do sol. Maya estava aconchegada ao lado de Ethan, seu braço em volta de seus ombros. Ethan? Obrigada. Pelo quê? Por me ver quando eu não conseguia me ver. Por me amar quando eu não achava que valia a pena ser amada. Por não desistir de nós. Ethan virou-se para olhar. Lá. Maya.
Você me salvou também. Você me ensinou que o amor não precisa doer, que a confiança pode ser reconstruída, que duas pessoas quebradas podem fazer algo bonito juntas. Nós somos bonitos? Nós somos perfeitos. Não individualmente, mas juntos. Somos exatamente o que precisamos ser. Maya sorriu e aconchegou-se mais perto de seu marido. A vida deles não era chique ou emocionante, mas era real, aconchegante e cheia de amor. Ambos haviam sido quebrados uma vez. Ambos haviam tido medo de confiar novamente. Mas eles se encontraram e construíram algo forte juntos. À distância, podiam ouvir a água batendo na costa. Gaivotas chamavam umas às outras enquanto se acomodavam para a noite. Eu amo nossa vida, Maya disse baixinho. Eu também. Amo nossa casa, nossas rotinas e nossas noites tranquilas juntos. Eu amo o jeito que você faz café de manhã e me deixa bilhetes quando viaja a trabalho. Eu amo o jeito que você lê para mim quando não consigo dormir e como você sempre me guarda a última mordida da sobremesa. Eles ficaram em um silêncio confortável, abraçados enquanto o céu escurecia ao seu redor. Ethan, sim. Você acha que vamos ser sempre tão felizes? Acho que vamos ter dias bons e dias ruins, como todo mundo. Mas sim, acho que vamos ser sempre felizes, contanto que continuemos escolhendo um ao outro. Eu vou sempre te escolher. E eu vou sempre te escolher. Maya fechou os olhos e ouviu o batimento cardíaco constante de Ethan. Ela pensou na mulher que havia sido 1 ano atrás. Assustada, escondida e convencida de que não valia a pena ser amada, aquela mulher parecia uma estranha agora. A mulher que Maya era hoje sabia que era amada, sabia que era bonita, sabia que merecia todas as coisas boas que a vida tinha a oferecer. Tinha exigido coragem para chegar aqui, coragem para confiar, coragem para amar, coragem para acreditar que ela era suficiente exatamente como era. Mas ela havia encontrado essa coragem e isso a havia levado para casa com Ethan, para casa com o amor, para casa com ela mesma. Enquanto as estrelas apareciam acima deles, Maya e Ethan Hale sentaram-se juntos em sua varanda dos fundos, planejando seu futuro e contando suas bênçãos. Eles haviam encontrado seu felizes para sempre. Não em um conto de fadas, mas na vida real. Não com perfeição, mas com verdade. Não sem luta, mas com amor forte o suficiente para superar qualquer coisa. E isso, Maya pensou enquanto adormecia nos braços de seu marido, era melhor do que qualquer conto de fadas já escrito, porque era real. Porque era deles. Porque o amor, o verdadeiro amor, sempre valia a pena esperar. Fim.